E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar hoje sobre número de oxidação, agente oxidante, agente indutor, que está envolvido numa questão bem bonita que caiu lá na Unifesp, falando sobre a obtenção do ácido nítrico. Vamos ver isso aí? Bom, a questão tratava de quê? A questão exatamente falava o seguinte: o ácido nítrico é um dos produtos mais importantes da indústria química, por ser matéria-prima fundamental para a obtenção de diversos produtos, desde medicamentos até explosivos. A produção desse ácido se dá a partir da amônia, por meio de um processo de oxidação em várias etapas, cuja reação global é representada por amônia gasosa, que reage com oxigênio gasoso, na presença de um catalisador, forma ácido nítrico aquoso e água líquida. E a pergunta é: qual reagente atua como redutor no processo de produção do ácido nítrico? Justifique a sua resposta com base na variação do número de oxidação. Bom, vamos lá. Para a gente entender essa questão, a gente vai precisar saber um pouquinho de NOx. Então vamos lá, revisando NOx. Bom, o que é NOx? NOx nada mais é que o número de oxidação, que são os elétrons transferidos entre um átomo e outro. Imagina só o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem número atômico 1, significa que ele tem um próton e tem um elétron. Então, me permitam fazer um desenho assim dessa representação. Se o hidrogênio perder um elétron, ele vai ficar só com um próton, certo? Ou seja, perder um elétron. Quando ele perde o elétron, esse hidrogênio ele passa a ser um hidrogênio com carga positiva. Mas por que positivo se ele perdeu o elétron? Essa é a dúvida que quase todos os meus alunos têm. Porque ele está perdendo algo negativo. Então, prevalece a carga positiva que fica nele. Ah, então por isso que ele fica mais? Exatamente. Então, isso aqui, quando não tem nada, não está mostrando nenhuma carga aqui, significa que ele tem carga positiva e negativa em iguais quantidades. Então, ou seja, ele tem um próton e um elétron. Ele perdeu um elétron, né? Um elétron foi embora, então ele só fica com a carga positiva. O que acontece, por exemplo, com o oxigênio? O oxigênio, a gente tem lá no atômico 8, ele tem 8 prótons, eu não vou fazer os 8 prótons aqui, ele tem também os 8 elétrons, também não vou fazer 8 elétrons. O que acontece quando geralmente ele recebe mais elétrons? Por exemplo, eu vou fazer mais 2 aqui na minha representação, tá? Eu não estou representando todos os elétrons. Então ele recebeu 2 a mais. Então se ele recebeu 2 a mais, ele vai ficar 2 menos. Por que 2 menos? Ele ganhou 2 elétrons a mais. Ou seja, então ele está negativo 2 vezes a mais porque tem 2 elétrons a mais. Bom, dito isso, esse prefácio aí de que é NOx, o NOx nada mais é do que elétrons transferidos. Então eu posso falar que esse mais aqui, ou seja, mais 1 é o NOx, e eu posso falar que esse menos 2 também é o NOx. Alguns elementos a gente tem como categoria o NOx ser fixo. Por exemplo, o hidrogênio, comumente, na maior parte dos casos, ele perde esse elétron, né? Então ele dá esse elétron, então ele fica positivo. O oxigênio, por sua vez, geralmente ele ele recebe os elétrons, então ele fica negativo. Então agora a gente tendo essa base, entendendo que alguns compostos têm NOx fixos, né? No caso, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, a gente consegue elucidar essa equação. Vamos lá. A amônia aqui no nosso desenho não tem carga nessa molécula. Então essa molécula, o total de elétrons que vão ser transferidos de um átomo para outro tem que dar o total de zero. Ou seja, não vai ficar sobrando elétrons de um lado. Cada hidrogênio vai perder um elétron. Então, ou seja, vai doar um elétron. São 3 hidrogênios. Então, os 3 hidrogênios vão doar 3 elétrons. Quem da amônia, no caso nitrogênio e hidrogênio, que fazem a composição dessa molécula, vai receber os 3 elétrons? Ah, isso aí é fácil, né? Se só tem hidrogênio ligado com nitrogênio, então o nitrogênio tem que receber 3 elétrons. Exato. Então, isso aqui é o NOx. Ah, então quer dizer que o NOx do nitrogênio é menos 3 e do hidrogênio é mais 1? Sim. E por que é mais 3? Porque são 3. Então aqui eu coloquei o NOx total, em cima eu coloquei NOx individual. Ok. E aqui que é o O2 só tem o mesmo elemento químico. Se tem só o mesmo elemento químico, os dois oxigênios são iguais. Então não há uma diferenciação de elétrons entre um átomo e outro. Então a gente chama isso aqui de substância simples. A substância simples tem NOx zero, porque eu não tenho transferência de elétrons. Ok. Agora temos uma substância composta, que é o ácido nítrico, tem 3 elementos, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, também tem que dar igual a zero, ou seja, não tem carga sobressalente, né? Ou seja, não é um ânion, nem é um cátion, então tem que dar igual a zero. O cada oxigênio vale menos 2, como a gente viu aqui, mas são 3 oxigênios, então os 3 oxigênios vão receber o total de 6 elétrons. Quais átomos vão doar os 6 elétrons? Quem está ligado com o oxigênio, tanto o hidrogênio, tanto o nitrogênio. O hidrogênio é fixo, então ele vai doar um elétron só, que é um que ele tem.
Bom, agora a pergunta é, quantos elétrons o nitrogênio pode doar? É o que falta para essa conta fechar no zero. Bom, então nesse caso, o nitrogênio vai doar 5 elétrons. Então o nitrogênio vai ficar mais 5 porque está faltando 5 elétrons que ele está, então, dando esses elétrons ao oxigênio. Ok. Bom, olhando o outro lado, a gente tem aqui que é fixo o oxigênio que vale 2 menos, o hidrogênio mais 1. Então, mais 1 vezes 2, mais 2, aqui menos 2, deu 0. Então, a gente já achou o número de oxidação de todos os elementos que compõem, né, essa equação. Bom, vou pegar aqui uma equação, vou fazer de uma forma mais rápida aqui, menos 3, mais 1, 0, mais 1, exatamente os números que eu tinha antes. Bom, por que eu estou reescrevendo? Porque eu tenho que saber agora o que acontece entre o estado inicial, ou seja, os reagentes, na formação de produtos, ou seja, eu tenho uma setinha aqui que vai ocorrer uma transformação. Bom, o nitrogênio, ele era menos 3 e aí ele passou a ser mais 5. Então parece que o número de oxidação do nitrogênio começou a aumentar. E quando esse número de oxidação começa a aumentar, é um indício que ele está sofrendo um processo que ele está dando elétron. Então ele tinha elétron a mais, agora ele tem elétron a menos, porque está dando positivo, quer dizer que ele está dando elétron. Então quem dá elétrons, a gente pode pensar que oxidar. Ah, é fácil de lembrar, né? Dá, oxidar. Ah, é fácil. Então, oxida, dá elétrons. Perfeito. E o que acontece com o hidrogênio? Hidrogênio é mais 1, continua mais 1, acontece nada. O oxigênio era 0, vou colocar aqui. E aqui, tanto faz olhar esse ou esse, mas eu vou olhar esse para ficar um pouquinho mais fácil. Ele foi para menos 2. Então, olha só, o oxigênio que era 0 foi para menos 2, o NOx caiu. Então, ele abaixou o NOx. Então, parece que ele está recebendo elétron, né? Está ficando mais negativo, recebendo elétron. Então, ele recebe elétrons. Então, se ele recebe elétrons, a gente pode dizer que ele sofre redução. Ah, legal, é fácil de lembrar, né? Recebe, reduz, oxida, dá. Perfeito. A gente já sabe o par, a gente já sabe que, no caso, o nitrogênio da amônia está sofrendo oxidação, ou seja, está dando elétrons, e o oxigênio está sofrendo a redução. Bom, só que isso não responde a pergunta, porque ele pergunta assim, qual reagente atua como redutor? A gente não falou ainda de redutor, a gente falou oxidação e redução. Bom, agora vamos entender uma coisinha. Quando eu conto essa história, os alunos dão risada porque eles acham que os átomos estão passeando. Imagina que a amônia, tá lá a amônia, vai ficar a vida inteira como amônia. Mas foi o oxigênio que, quando encontrou a amônia, que foi o responsável pela amônia ter sofrido a oxidação. Então, o oxigênio é o agente que causa a oxidação. Ele é o agente que causa a oxidação. Só que a gente não gosta de escrever assim, agente que causa oxidação. Então a gente escreve até um jeito mais bonito. Então, em vez de falar agente que causa oxidação, a gente chama agente oxidante. Por que agente oxidante? Porque ele vai fazer que a oxidação ocorra no outro elemento. Como assim? Para ele receber elétron, porque ele está recebendo elétron, o oxigênio recebe elétron. Para ele receber elétron, ele tem que fazer com que o outro dê elétron para ele. Então ele é conhecido também como agente oxidante, ou seja, o contrário. Quem sofre redução é um agente oxidante, ou seja, ele promove a oxidação no outro. Por outro lado, vocês poderiam pensar diferente, vocês poderiam pensar assim, tá lá o oxigênio quietinho na dele, pareceu amônia. A amônia causou ao oxigênio a redução. Então, a amônia, a gente pode pensar que é o agente que causa a redução. Isso aí, lógico, vai depender de composto para composto, em reações para reação. Então, como a amônia é um agente que está causando redução, em vez de a gente falar agente que causa redução, a gente vai falar que ele é um agente redutor, porque ele está fazendo com que o oxigênio receba elétron. Como que ele faz isso? Dando elétron. Então, a amônia tem que dar elétron para fazer com que o oxigênio receba o elétron. Então, como o exercício perguntava lá, então a gente tem aqui o agente redutor é a amônia e o agente oxidante é o oxigênio. Então, vamos lá. Então, qual reagente que atua como redutor? O agente que atua como redutor, no caso aí, é a amônia. Por que a amônia? Porque o nitrogênio da amônia, se a gente olhar, ele vai passar de menos 3, vai para mais 5. Então, se o nitrogênio
ele vai sair de -3 e vai para +5, quer dizer que o NOx dele aumenta. E se o NOx dele aumenta, quer dizer que ele vai fazer o quê? Ele vai sofrer a oxidação. Ou seja, ele vai dar elétrons e aí com isso ele faz com que o outro elemento receba o elétron, que é o agente redutor. Bom, espero que você tenha entendido essa questão aí. Uma questão simples, mas muito inteligente. Bom, se você gostou dessa resolução, não deixe de curtir o vídeo, faça comentários se você não entendeu, que depois eu posso tentar te explicar de outra forma. E eu vou gravar outros vídeos sobre essa série de número de oxidação, mas muito importante, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Abraços e até mais!